Olá, sejam muito bem-vindos ao canal História Acessível. Eu sou a Aline Carneiro, professora de História, e o tema do vídeo de hoje é a Gruta da Imprensa e a visita do rei Alberto ao Rio de Janeiro em 1920. Eu peço a vocês que fiquem comigo até o final e, é claro, se gostarem do vídeo, curtam e compartilhem para que eu possa continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Para quem não conhece, a Gruta da Imprensa era, no início do século XX, um disputado ponto turístico localizado na sinuosa Avenida de Niemeyer, que fica na zona sul do Rio de Janeiro. Hoje em dia, mais de 100 anos depois da construção da Gruta da Imprensa, é um local pouco conhecido, não é conhecido nacionalmente, e ele hoje em dia está um pouco abandonado e é mais utilizado, por pessoas que gostam de pescar e por alguns turistas que se arriscam para tirar uma boa foto. Mas a questão aqui do vídeo é a gente entender um pouco o contexto no qual a Gruta da Imprensa foi construída. Ela ficou em evidência somente no ano de 2016, porque no ano de 2016 nós sofremos um acidente terrível aqui, que foi a queda da ciclovia Tim Maia. A ciclovia Tim Maia tinha cerca de 9 quilômetros e, assim como a música do Tim Maia falava, ela se propunha a possibilitar a ida da Praia do Leme até a Praia do Pontal, com aquela vista maravilhosa do Oceano Atlântico. Quando a ciclovia desabou, em 21 de abril, 3 meses após a sua inauguração, as imagens desse acidente trouxeram à tona uma obra linda que poucas pessoas conheciam, que é a Gruta da Imprensa, também conhecido como Viaduto do Rei Alberto. Essa obra ela foi feita no ano de 1920, quando o prefeito do Rio de Janeiro, então Distrito Federal, era o Carlos Sampaio. E é sobre o contexto da realização dessa obra que a gente vai falar agora. Bom, por que o rei da Bélgica veio se meter no Brasil em 1920? Tudo começou com um encontro que o rei da Bélgica teve com o presidente da época, o Epitácio Pessoa, e o Epitácio Pessoa se aproximou do rei Alberto da Bélgica, que ficou muitíssimo conhecido na Primeira Guerra Mundial, e o convidou para vir ao Brasil. Obviamente que essa visita não era uma visita de colegas, né? Essa visita implicava muito na imagem que seria projetada do Brasil no mundo afora. Não esqueçam que essa época estamos vivendo o início do século XX, que é um momento em que as autoridades brasileiras querem projetar o Brasil como se fosse um país europeu. Eles querem imitar os países europeus. Então, a notícia da visita do rei da Bélgica é um motivo muito forte para as autoridades brasileiras começarem a redemolar, o Rio de Janeiro. Então, qual vai ser a primeira providência que as autoridades vão tomar? Eles vão fazer uma grande reforma no Encouraçado São Paulo, que é o navio que vai trazer o rei Alberto e a sua esposa Elizabeth ao Brasil. Esse navio ele vai ser transformado quase que num palácio flutuante para receber a realeza belga. Outra coisa que vai acontecer há rumores, de que a Marinha, que era uma instituição conhecida por recrutar geralmente homens negros como marinheiros, a Marinha vai tomar o cuidado de escolher somente marinheiros de pele clara, e o Exército também vai selecionar homens de pele mais clara para atender a realeza belga. É claro que isso eram rumores, e as autoridades trataram de desmentir esses rumores na época, mas a gente não sabe se isso aconteceu de fato ou não. Outra preocupação das autoridades era remodelar o centro da cidade. Então, a Avenida Rio Branco ela ainda tinha iluminação a gás, e essa iluminação foi trocada para iluminação elétrica. Os chafarizes, as praças e os monumentos foram limpos. E a população conhecida como indesejável foi escondida, foi varrida do centro da cidade.
que eles chamavam de indesejáveis na época? Os indesejáveis eram os meninos, as crianças abandonadas, as mulheres que sobreviviam da prostituição nas ruas do centro do Rio de Janeiro. Então toda essa população foi escondida para que o rei belga pudesse ver, para que ele não pudesse se escandalizar com a realidade brasileira. Outra coisa que se fez foi renovar os cinemas. O centro da cidade do Rio de Janeiro era uma região que tinha muitos cinemas, né? Hoje em dia não tem mais, infelizmente, mas durante várias semanas esses cinemas eles só passaram documentários sobre a história da Bélgica, para que os brasileiros pudessem se inteirar da história da realeza que iria chegar ao Brasil. Outra preocupação deles era remodelar a Avenida Niemeyer. Para quem não sabe nada sobre a construção da Avenida Niemeyer, eu sugiro que assistam meu vídeo sobre a história do Vidigal, porque lá eu falo bastante sobre a Avenida Niemeyer. Bom, durante um passeio que o prefeito da época, o Carlos Sampaio, fez pela Avenida Niemeyer, para poder observar o que precisava ser remodelado, ser reformado, ele percebeu que nenhuma das curvas da sinuosa avenida, mais ou menos ali para o lado de São Conrado, onde hoje é na altura do número 550, o mar ele tinha feito um buraco na rocha viva e tinha formado uma espécie de gruta. Então, ele teve a ideia de fazer ali uma espécie de viaduto para embelezar a obra da natureza, construir uma grande laje e escadas para poder possibilitar o acesso. E esse ambiente, né, que seria um ponto turístico, seria para o rei Alberto ver, para alegrar o rei Alberto, porque afinal ele era um homem que gostava muito de estar em meio à natureza. Então aquele ponto turístico seria uma espécie de homenagem para o rei Alberto da Bélgica. Então essa construção foi feita rapidamente, foi utilizada durante muito tempo pela sociedade abastada da época, né? Que na época que a maré estava baixa, eles iam fazer piqueniques, lanches, encontros. Então foi um local, realmente um ponto turístico, realmente muito utilizado. O rei belga e a sua esposa Elizabeth finalmente chegaram ao Rio de Janeiro no mês de setembro de 1920 e eles fizeram diversos passeios. Entre eles, obviamente, foram até a famosa Gruta da Imprensa. Mas o que mais chamou a atenção do rei Alberto da Bélgica não foi a Gruta da Imprensa, não foi o Jardim Botânico, foi a Praia de Copacabana. Hoje em dia, a Praia de Copacabana ela é mundialmente conhecida, mas em 1920, Copacabana era um bairro que tinha meia dúzia de casas e o banho de mar não era algo comum. O rei Alberto, dizem os cronistas da época, que todos os dias que ele esteve no Rio de Janeiro, hospedado no Palácio Guanabara, ele ia até Copacabana e passava muitas horas tomando banho de mar e fazia até, né, competições de natação na praia de Copacabana. Isso foi muito importante por dois motivos. Primeiro, porque popularizou o banho de mar na nossa cidade, que não era uma coisa muito comum. Algumas pessoas tinham até o banho de mar como uma coisa insalubre. A segunda coisa é que Copacabana ela foi lançada para o mundo como um lugar maravilhoso, como a praia mais bonita. Tudo isso graças às visitas que o rei Alberto fez durante a sua estadia no Rio de Janeiro. Bom, depois desse tempo todo, a gente não sabe muito bem que usos foram feitos da Gruta da Imprensa. O que a gente sabe é que as famílias abastadas deixaram de frequentar, de fazer piqueniques nesse local. E quem começou a frequentar muito esse local foi a polícia. Por quê? Por causa de dois acidentes, duas situações, né, controversas que aconteceram lá. A primeira foi a morte por afogamento de um jogador do Fluminense. No ano de 72, o Ari Ercílio, ele teria ido pescar e caiu dessa laje, né? E a segunda morte foi a da estudante Cláudia Eliessen Rodrigues, em 77.
É um caso bem conhecido, né? A moça foi morta por um playboy da época, sofreu violência sexual e o corpo foi jogado ali da gruta da imprensa. Última coisa que eu queria dizer para vocês sobre este local. A gente encontra na internet algumas informações que estão, ao meu ver, um pouco equivocadas sobre a gruta da imprensa. Geralmente a respeito do nome. Algumas informações dizem para nós que o local recebeu esse nome de Gruta da Imprensa porque os jornalistas ficavam alojados ali para poder cobrir as corridas, né, que aconteciam no circuito da Gávea. Por que essa informação está errada? Porque as corridas, o circuito da Gávea, ele só vai acontecer a partir dos anos 30. E nos anos 20, portanto, uma década antes, o local já era conhecido como Gruta da Imprensa. E a explicação do nome é a seguinte: quando o prefeito do Distrito Federal, Carlos Sampaio, ele foi inaugurar esse espaço, o viaduto do Rei Alberto, os primeiros a chegarem, os primeiros visitantes, obviamente, foram os jornalistas do Rio de Janeiro. E, a princípio, esse local receberia o nome do prefeito Carlos Sampaio, mas o prefeito não aceitou essa homenagem e preferiu fazer uma homenagem aos jornalistas que estavam ali presentes, chamando o local de Gruta da Imprensa. Galera, gostaria muito que vocês escrevessem aqui embaixo nos comentários se vocês já foram a este lugar, se vocês já foram para pescar ou para tirar foto, ou se têm vontade de conhecer. Eu sei que esse local ele é conhecido por outros nomes, né? Pelas pessoas que vivem aqui no entorno, no Vidigal, na Rocinha, no Leblon, Ipanema. Tem algumas pessoas que chamam de Lajão, tem algumas pessoas que chamam de Castelinho. E vocês, conhecem por qual nome? Escreve aqui pra mim, deixa nos comentários. Queria lembrar vocês também de me seguirem no Instagram, tá? É @prof.alinecarneiro. Me segue lá, porque eu vou estar sempre publicando lá os vídeos que eu vou divulgar aqui no Facebook, tá certo? Um beijo, até a próxima!